É Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se eu me atrapalhar aqui com a Bíblia, estou a estrear uma Bíblia hoje. Já me foi dada há bastante tempo, foi-me oferecida pelo Roberto e a Viviane. Tem uma letra gigante, sabe? Eles ofereceram-me esta Bíblia. Mas aqui nos cultos é a primeira vez que eu estou a usá-la. Porque a última vez que fui pregar à Figueira, ele veio uma Bíblia minúscula, para não ir muito carregada. Quando chegou a altura de ler a Bíblia, quase que não via as letras. Fiquei mesmo atrapalhada, sabe? Disse nunca mais. A Bíblia tem que ser, quanto maior a letra, melhor, que é para eu ver bem. Nós vamos, então, como já falei, ministrar sobre família. Provavelmente até o Natal nós vamos abordar este tema, não só famílias, nossas famílias individuais, os nossos lares, mas também a família da igreja, porque pois a família da igreja é uma família, a família de Deus, nós somos os filhos de Deus, e a família na igreja é composta pelas nossas famílias. E nós podemos ver pela Bíblia que desde a criação do universo, de criação do mundo, Deus teve um objetivo, teve um alvo. O foco de Deus era criar uma família grande para Ele, ter muitos filhos para Ele. E então a família, nós podemos ver pela Bíblia que a família foi instituída por Deus. Deus foi o fundador da família e é Ele que regulamenta, se nós permitirmos, as nossas famílias. Vimos que Deus criou o homem, vamos ver, e eu não vou gastar muito tempo neste processo, nesta parte inicial da criação do homem, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós vamos ver aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 19. Vocês acreditam, depois daquela caminhada eu não estou nada cansada? Só pode ser Deus, não é? É maravilhoso. Deus é mesmo. Olha, se eu não tivesse Deus, não tinha nada. Então aqui diz assim: então declarou o Senhor Deus, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Esta tradução é diferente. Então eu vou ler daqui. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou seja, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora. E nós às vezes ouvimos aqui que a palavra ajudar parece que é algo que foi dado por acréscimo, mas de facto ajudar um projeto ou uma causa que seja valiosa, preciosa, é um bem maior ajudar. Está bem? Então não é algo menor, mas é algo que faz parte daquela causa. Então Deus viu que criou Adão. Podemos ver que no início toda a humanidade estava num homem só. E isto dava aqui muito pano para mangas, mas eu quero adiantar. Toda a humanidade estava em Adão. De facto, quando Deus criou Adão, Ele já criou nele o espaço para a Eva. Portanto, não foi nada que Deus criasse naquele momento. Já criou, quando criou Adão, já criou o espaço para a Eva. E a Bíblia diz que a Eva foi tirada, que Deus tirou a mulher de uma costela de Adão. E não tirou só osso, mas tirou carne também. Por isso que a Bíblia diz que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, isto mostra-nos que quando Deus tirou a mulher de Adão, eu costumo dizer que foi a primeira cirurgia que houve no mundo, penso eu, com uma anestesia especial que foi dada por Deus, não é? Para ele não sentir dor. Quando Deus criou a mulher para fazer companhia a Adão, não foi para que ela fosse alguém inferior.
Alô? Mas para que ela, nem, como às vezes nós vemos casais que ele vai à frente, ela vai atrás. Não. Também não tem mal nenhum, uma questão de pedalar, de andar. Mas quando Deus tirou a mulher de Adão, tirou do lado dele, ou seja, tirou a companheira da costela de Adão, juntamente com o carne, para quê? Para que ela andasse ao lado dele, não para que fosse inferior a ele, não para que andasse atrás dele, mas para que andasse ao lado dele. Então vemos que Deus teve o cuidado de trazer igualdade à mulher. Ou seja, Alex, pode chegar aqui como hoje, estás de fato e gravata, essa pessoa é indicada para vir aqui, está bem? Então imagino que Deus tirou-me, não tirou nada, pronto, aqui do pastor Alex. Fazíamos de conta que essa pessoa sou eu, é só para simplificar ou simbolizar, e quando me tirou da costela dele, colocou-me assim, lado a lado. Então, é assim que os casais devem viver, lado a lado. Não, o homem, o facto de ser cabeça do lar, não quer dizer que é superior à mulher. Estão em posição de igualdade. Agora, no casal, o que acontece é que tem funções diferentes. Ele tem função de ser a cabeça do lar e eu tenho a função de me adaptar a ele conforme a Bíblia diz. Certo? Agora, quando a Bíblia diz, e quero que isto fique muito bem claro, porque a igreja não é composta de homens machistas. Amém? Isto tem que acabar, definitivamente. Quando Deus criou o homem, como? Vamos dar um exemplo aqui. O Alex, a minha cabeça, ele quer dizer, nós podemos ver em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, que ele, ao ser minha cabeça, ele tem que me liderar. Uma vez que ele é a cabeça do lar, ele vai ter que tomar decisões como cabeça do lar. Mas ao tomar essas decisões, ao lidar comigo como sua esposa, ele tem que fazer como Cristo faz com a igreja, com amor. Pensando não no bem-estar dele, mas ouça o que estou a dizer, mas no bem-estar da esposa e da família. O homem foi dado para cuidar da família, vou dizer mais, para a responsabilidade de sustentar o lar é do homem, de facto. É em primeiro lugar. Não quer dizer que a mulher não trabalhe para cooperar. Pode trabalhar e deve trabalhar e cooperar. Então, é bom nós entendermos isto. Nós somos diferentes. Deus criou a mulher diferente do homem. O homem deu esta capacidade de ser o cabeça. A mulher deu esta auxiliadora para auxiliar nos projetos de família, para ajudar e auxiliar no plano que Deus tem para a família de cada um. Porque Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano para a minha família. A nossa família tem um propósito. A nossa família é o plano de Deus e com o propósito de Deus para cada um de nós. Então, Deus deu a mulher, ele é assim, ele tem a idade do meu filho. Pronto, posso fazer isto. E conheço o Alex desde criança, por isso é que eu estou assim com ele. Então é o seguinte, Deus deu a mulher ao homem para o auxiliar nesta tarefa, que nós caminhamos juntos a construir uma família. Certo? Ficou bem entendido? Expliquei bem, Alex? Muito bem. Muito bem. Estou pronto. Obrigada. Então, é isto que nós, igreja,
precisamos de entender para não haver queria dizer uma coisa, mas é melhor não dizer para não chocar aqueles que estão aqui ou que estão em casa. Mas às vezes a mulher é maltratada até nos lares cristãos. É desvalorizada nos lugares cristãos. Sabem porquê é que a Conferência Florescer surgiu? Surgiu de um desejo no meu coração de valorizar a mulher. Não é tornar a mulher superior ao homem. Não, nós somos iguais. Temos funções diferentes. E temos também personalidades diferentes. Deus criou a mulher diferente do homem. Eu até vou explicar aqui que eu tomei nota, que é o seguinte. Deus, quando criou a mulher para Adão, Deus tirou Eva do próprio Adão, e vou dizer a vocês o seguinte, ele tirou a parte feminina que estava em Adão. Porque Adão precisava da sensibilidade da mulher, da ternura da mulher, da capacidade e da facilidade que a mulher tem de amar. Não quer dizer que os homens também não têm, mas a mulher tem mais. A facilidade de perdoar, a sensibilidade para as coisas, para a vida, para as pessoas. Normalmente a mulher tem mais isso. Então Adão precisava disso. E Deus, quando criou a Eva, criou de uma forma diferente. E fui ver ao dicionário bíblico e diz que todas as vezes que se usa a palavra criar, todos os atos criativos de Deus, é usada a palavra asah, ou quer dizer A-S-A-H, que refere-se a tudo que significa criar. Mas quando Deus criou a mulher foi diferente. O dicionário bíblico não usa a palavra asa, mas usa a palavra bana, ou seja, B-A-N-A-H, que significa construir, edificar e fazer algo com imaginação e criatividade. E isto é inerente à mulher. A mulher é muito criativa. Sabem que agora, Einstein, foi ele que descobriu a lâmpada, não foi? Mas sabem que... Mas sabem que a grande cientista que estava com ele, sabem quem era? Era a mulher dele. Só que na altura a mulher não podia aparecer. Na altura a mulher não era valorizada. Então foi ele que foi valorizado. Foi o nome dele que apareceu. De facto, depois disso, eles separaram-se. E o que acontece é o seguinte, a mulher tem um poder criativo, sabe? Foi criada, Deus imaginou a mulher e deu a criatividade de Deus, trouxe isso à mulher. Mas para quê? Para sermos mais do que os homens? Não, é para sermos um suplemento na vida dos homens. Na vida dos homens, não, do nosso homem. Do nosso não, eu também não tenho nenhum. Do vosso homem. Agora não tenho, mas já tive. O que é um suplemento? É algo que vai acrescentar. Por exemplo, eu posso dar este exemplo. Eu costumo usar suplementos, porque eu não como carne de vaca e praticamente como carne branca só. Mesmo assim pouca. Então eu tomo suplementos. Então o suplemento é a minha refeição? Não. Vem completar a minha refeição. É o suplemento da minha refeição. Então a mulher é isso. A mulher é é o suplemento que Deus trouxe ao homem para trazer aquela companhia e aquele acabamento ao propósito que Deus tem para cada chefe de família, para cada cabeça de família. Infelizmente, nós vivemos numa época em que os homens muitas vezes não tomam a sua posição que devem ter na família. Infelizmente. O que vai fazer com que essa responsabilidade caia sobre a mulher.
Mas quando a mulher toma a responsabilidade, porque o homem não tomou, ou o marido não tomou, toda a gente diz o seguinte: "Ai, lá em casa quem veste as calças é ela." Quer dizer, quem manda é ela. Mas ela manda porquê? Ela manda porque tem um marido que é banana. Estão a ouvir, irmãos? Eu estou a ser real, irmãos. Sabe, eu tenho 40 e tal anos de ministério e tenho aconselhado muitos casais, muitas famílias, mas muitos mesmo. E alguns homens não tomam a sua posição de cabeça do lar. Então, se ele não toma a sua posição de cabeça do lar, e este cabeça do lar não quer seguir para tratar a mulher e os filhos de qualquer forma, não. É como, quando tu és cabeça de alguma coisa, tu tens que tratar com muito amor. Tudo aquilo que tu tens que lidar com isso. Na família também. Jesus tratou-nos e trata-nos com amor sem igual, porque ele é a cabeça da igreja. E temos, os homens têm essa instrução de amar a sua companheira como Jesus amou e ama a igreja. Então nós temos que ver isso. Então, os homens têm que tomar a sua responsabilidade como cabeça do lar. E não deixar tudo entregue à mulher. Olha, vamos de férias. Eu por mim não ia, eu não preciso de férias. Os homens às vezes têm essa reação. Então, mas eu preciso de férias, eu estou cansado, eu trabalho, preciso de férias. Então, olha, trata tudo disso. Claro que ela vai tratar e vai escolher o sítio que ela vai gostar, não é? Só que ele pode não gostar daquele sítio. E aí começa o conflito. O que é o conflito? São diferenças de opiniões. Diferenças de opiniões que às vezes causam discussões, guerras em casa. E essas discussões ou esses atritos matrimoniais ou familiares, muitas vezes é a ponta do iceberg, irmãos. A realidade não é aquilo. A realidade é outra coisa que ninguém vê, mas que está no caráter da pessoa. E é isso que nós temos que ver. Sabe que o iceberg em sete... vamos imaginar, vamos dividir um iceberg em 7. Só um é que aparece. Os outros 6 estão invisíveis, estão debaixo d'água. Mas aqueles 6 é que é o problema do iceberg. Então, muitas vezes as discussões nos nossos lares não é aquilo que tu vês. É aquilo que está na alma de cada um que tu não vês. Muitas vezes vem até da nossa infância e que se manifesta é uma pontinha pequenina, mas a raiz, o que está debaixo d'água, é muito grande. E isso é que causa as discussões, as brigas, as guerras em muitos lares. Então é bom nós pensarmos nisso, é analisar. Não deixem que o diabo entre nos vossos lares por causa de guerras e discussões. Conversem. Ai, pastora, mas nós às vezes discutimos. Agora, a minha pergunta é esta: apresente-me um casal que nunca tenha discutido. Apresente um casal que nunca tenha discutido. Eu vou dizer então que esse casal nunca viveram juntos. Porque todos os casais, desde a fundação do mundo, todos os casais discutiram. Olha, Eva, por exemplo, ela desobedeceu a Adão, traiu Adão, quando se deixou tentar pela serpente. Eu não sei, mas eu imagino que eles devem ter discutido.
Até ao ponto de Adão dizer assim: olha, a culpa não é minha, a culpa é daquela mulher que tu me deste. Mas quem tinha instruções de Deus para não comer do fruto da árvore não era a mulher, era o homem. Então ele não devia ter ido na conversa da sua mulher, certo? Posso ouvir? Está certo. Então, há coisas, homens, que vocês devem ouvir as vossas esposas. Há outras, tudo que seja para desobedecer à palavra de Deus, não obedeça à sua esposa, não dê ouvidos a ela. E vice-versa. Então nós podemos ver pela palavra de Deus que sempre, com certeza que Abraão e Sara discutiram. Ao ponto de ela dizer assim: olha, não quero saber mais disto. A promessa está a demorar tantos anos, pega na minha serva, faz-no filho e ficamos todos felizes. Não é? Que é Agar. Eu estou a abreviar a história porque toda a gente conhece a história. E Abraão foi na conversa. Mas com certeza que Sara já tinha picado a cabeça muito. E eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, quero um filho. E a promessa, e Deus prometeu, mas ele não cumpriu. Deus prometeu e não cumpriu. Deus prometeu e não fez. Até que disse: olha, faz um filho a Agar, pá. Ficamos todos felizes. E Abraão foi na conversa da mulher. E hoje, muitos milhares de anos depois, ainda sofremos as consequências de Abraão ter dado ouvidos a Sara e ter feito o filho a Agar. Por isso é que temos a guerra no Médio Oriente, por exemplo. Mas eu não vou entrar por aí, que eu não percebo nada de política. Vamos andar. Então vamos ver. Já não tenho muito tempo, mas... Então vemos assim. Nós temos uma expressão em português, quando alguém se vai casar, sobretudo para os homens, eles dizem: olha, aquele vai se enforcar. Quem é que já ouviu? Os irmãos brasileiros, se calhar não... É, não é? Olha, aquele enforcou-se, aquele vai se enforcar, ou seja, é pôr uma corda ao pescoço. O significado disso é que ele vai pôr uma corda ao pescoço e vai ficar amarrado à esposa. Mas é o significado de casamento em português, sabem disso? Um dos significados é assim um bocado triste. Mas em hebraico, na linguagem bíblica, o casamento não é isso. O casamento é partilhar uma aliança que dois tenham feito. Não tem nada a ver com enforcar-se, irmãos. Tem a ver com partilha e com amor. O amor partilha, o amor dá. O homem dá à sua esposa, a esposa dá ao seu marido. Então é um partilhar de vida, é um partilhar de aliança, porque o casamento é uma aliança, irmãos. É uma aliança feita entre duas pessoas. A aliança é algo que é feito do coração, do coração. Aliás, no início, as pessoas não casavam como hoje casam. Não havia documentos assinados. Era uma aliança verbal feita entre o marido e a mulher e as famílias. Então, porquê é que agora tornou-se assim o casamento? Porquê é que temos o casamento no registro civil? E a pessoa só é considerada casada, legalmente casada, se passar pelo registro civil. Foi para assegurar os direitos do casal, sobretudo os direitos da mulher. Porque a mulher, quando havia os homens tratavam as mulheres como se fossem nada. Isto foi feito porque, irmãos, nós podemos ver em Mateus, vamos abrir então em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Eles já vão pôr. Então, por que é que agora os casamentos são assim?
Sabe uma coisa? Eu sou do tempo que contratos de casas eram feitos verbalmente. Comprava-se casas, vendia-se casas verbalmente. Não havia contratos. Quando eu era miúda ainda era assim. Por isso é que nós temos tido... Nós não, que eu renunciei à minha herança. Eu renunciei à minha herança, mas a minha sobrinha tem tido um trabalhão incrível, porque a casa ainda está no nome do meu avô. Portanto, porque aquilo era tudo verbal. Então, o casamento foi feito, passou a ser feito com assinatura, feito no registro civil, para assegurar os direitos da mulher. Para que a mulher pudesse ter direitos. E porquê é que isso aconteceu? Sabe, nós vemos aqui Jesus, perguntaram a Jesus, ele porém respondendo, perguntaram a Jesus, mas porquê é que Moisés deu carta de divórcio? E ele diz, porém respondendo disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Seguinte, faz favor, 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. 7. Disseram a eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Porque Moisés, esta lei saiu no tempo de Moisés. Versículo 8. Disse-lhe Jesus, ou ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, o divórcio é algo que foi permitido, mas não foi algo que Deus planeou. Então, como é que fazemos com o divórcio? Como é que encaramos como igreja, como é que encaramos o divórcio? Está toda a gente a olhar. E vocês estão à espera que eu responda, não é? O divórcio, sobretudo para nós cristãos, é um mal a ser evitado. E como é que nós podemos evitar um divórcio? Se nós trabalharmos o nosso casamento. Se cada um de vocês trabalhar o vosso casamento. Ai, pastora, mas eu descobri que o meu marido... olha, somos incompatíveis. Oh, junto-se ao clube. O meu também não era compatível. E para dizer a verdade, não há casais compatíveis. Ah, mas ele não me completa, pastora. Ai, esperava alguém que me viesse completar. Mas o marido e a esposa não veio para completar. Porque tu já és completo. Tu não és completo porque tens um marido. Ou tu não és completo, Alex, porque tens uma esposa. Tu és completo. Guerreiro, Deus criou-te completo. Fernanda, tu foste criada completa. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que era para completar o marido, completava a mulher. Não, já disse isso no início. É para acrescentar, é para partilhar, é para acrescentar coisas boas um ao outro. O marido e a esposa devem trabalhar o seu casamento de forma que sejam bênção um para o outro. Traga alegria um ao outro. Quando tiverem que discutir, discutam à vontade. Mas discutam sem ofender um ao outro. Pastor, isso é possível? É. É expor os problemas para a questão sem ofender. Discutam sem faltar o respeito um ao outro. Discutam sem apontar os defeitos, as vulnerabilidades um do outro, as fraquezas um do outro. Estou a pregar bem?
Lá em casa estou a pregar bem? Eles não respondem. Respondem, mas nós não ouvimos. Então, mas isto é verdade. Nós podemos ainda ver em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. Sabe, a família é a base de ordem na nossa sociedade. Sabe porquê que a nossa sociedade está na bagunça que está? É uma expressão dos nossos irmãos brasileiros. Mas sabe porquê que a nossa sociedade está... Qual é a palavra que eu posso usar, irmão Miguel? Nem sei. Tão complicada, tão... Porque é composta de famílias. A nossa sociedade são famílias. E a nossa sociedade, a sociedade que nós temos hoje, que vocês veem no ecrã de televisão, este mata aquilo, o outro mata o outro, é o reflexo das nossas famílias. Não estou a dizer que é a minha ou a tua, mas nossas famílias no geral. É o reflexo do ódio que existe nas famílias. Onde pai não respeita mãe não respeita pai, pais não respeitam os filhos não respeitam os pais. Porque para os filhos respeitarem os pais, eles também precisam de ser respeitados. Não trates o teu filho de qualquer forma. Isto era uma lição que dava para horas, irmãos. É uma mensagem que dava para durar aqui o dia todo. Eu sei que esta não é mensagem que vocês, que às vezes nós pretendemos. Tu vais vencer, e tu não sei o quê. Tu vais vencer se praticares a palavra de Deus. Tu vais vencer na tua família e no teu casamento se tu praticares a palavra de Deus. É isso, glória. Vá, 1 Coríntios, capítulo 11, 11. Ora, que haja alguém que diga glória. Aleluia. Vemos aqui outra discussão que estava a haver na igreja de Coríntios sobre a mulher usar véu, não usar véu, essas coisas todas, se a mulher usava véu em relação à autoridade, por causa da autoridade do homem. E o apóstolo Paulo escreveu assim, olha, porque a mulher era considerada inferior. Tu estás lá embaixo e eu estou cá em cima. Isso não existe, irmãos. Do ponto de vista de Deus, isso é pecado. O homem que trata a sua esposa, eu estou lá em cima e ela está lá embaixo, isso é pecado. Mas vamos, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, ou seja, do homem, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Ou seja, nós mulheres viemos do homem, mas o homem veio da mulher. Então, olha, estamos ao mesmo nível, porque tudo veio de Deus. Estou quase a terminar. Tenho que saltar aqui algumas coisas. E é assim, nós temos um Deus muito bom, sabe? Temos mesmo um Deus muito bom. E as suas misericórdias, é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. É por causa das suas misericórdias que nós estamos aqui. De outra forma, não estaríamos. Então vemos. Agora, o que é que o homem e a mulher esperam um do outro? Esta é a parte prática que eu estou a dar a vocês. O que o homem e a mulher aspiram no casamento é sentir que tem o primeiro lugar na vida do outro. O que uma mulher deseja, ou que um marido deseja, é saber que tem o primeiro lugar na vida do outro. Irmão Miguel, chega aqui. Só para dar um exemplo. E a Helena também. É para dar um exemplo. É com exemplos a gente percebe melhor, sabe?
É para não ser eu outra vez o Alex. O que a Helena e o irmão Miguel aspiram é que... Não. O que a Helena mais deseja é que ela tenha o primeiro lugar no coração do seu marido. Que ela sabe que não há ninguém mais do que ela no coração dela, a não ser Jesus. E o que o meu querido irmão Miguel deseja é a mesma coisa. É que a Helena, tenha ele em primeiro lugar na sua vida. Isto é que nós mais desejamos. Amém. Obrigada. Eu estou a dar estes exemplos. Vocês estão a gostar da mensagem? Isto não é para muitos aplausos, mas é para nós interiorizarmos. E esta minha mensagem também não tem o objetivo da mulher ser dominadora. Não, a mulher não pode dominar o marido. Não pode, nem deve. Nem o marido dominar a mulher. Cada um tem a sua personalidade. Eles amam-se em liberdade de expressão. Isto é muito importante. É verdade. Não é verdade, irmão? É. Segundo, o que é que o casal deseja para eles? É estar seguro que sempre pode contar com o apoio do outro. O marido ele precisa de estar seguro que sempre que precisar da esposa, pode contar com ela. E que a esposa, sempre que precisar do marido, pode contar com ele. É por isso que são os dois um só. Terceiro, é ter o sentimento, e isto, irmãos, é mesmo real. Eu faço tanta falta ao meu marido. É ter o sentimento que faz falta. Qualquer mulher gosta de ter o sentimento que faz falta ao seu marido. Mas o marido também tem esse sentimento. Eu faço falta à minha mulher. Estou a falar bem, Hugo? Estou a pregar bem? O Hugo diz que sim. É isso. E para concluir, Deus planeou e deseja a diferença saudável entre o casal. São diferentes, mas são o suplemento do outro. E o que nós precisamos de aprender é lidar com as diferenças. Olha, quando eu namorava com o meu marido, ele gostava de me apresentar aos amigos todos dele. E eu era e ainda sou mais recatada. Então eu dizia assim, Carlos, já tenho amigos que chega. Não me apresentes mais ninguém. E ele ficava todo ofendido. Porque queria que eu conhecesse um amigo tal, o outro tal, e não sei o quê. Pior do que isso é quando ele chegava a casa com os amigos sem me avisar. Eu trago, não sei, 2, 3, 4, conforme, para jantar. Sem avisar. Aquilo foi criando, mas depois desse um explodir de uma discussão. E um dia ele apareceu assim em casa com os tantos. Eu disse, agora vais ali ao restaurante, compras comida para eles. Pronto, ficou resolvido. Então ele aprendeu que quando quisesse levar os amigos lá a casa, ele tinha que me avisar. Para eu preparar o almoço, ou preparar o jantar, ou sei lá, ou até eu estar preparada para os receber. É mesmo ao homem madeirense, que vai. Por aí vai tudo, não é? Então é isso, irmãos. Eu estou mesmo a terminar. Que as nossas diferenças, marido e mulher, não seja para nos arreliar um ao outro. Sabem o que é este termo arreliar? É o termo madeirense, arreliar, quer dizer, chatear um ao outro, magoar um ao outro.
mas que as nossas diferenças possam ser trabalhadas de forma a trazer bênção um ao outro. Amém? É isso. Vamos nos levantar. Vamos terminar. Próximo domingo, o pastor Guerreiro vai continuar bem à maneira dele. E agora, pastor, de uma forma prática, como é que eu faço isso? Como é que nós fazemos isso? De uma forma prática, ora, estamos mesmo a terminar. De uma forma prática, os homens precisam ser mais sensíveis à sua esposa e ao seu lar. E as mulheres precisam ser mais fortes, tomar parte da natureza do homem, que é a força, para poder trabalhar o seu casamento. E assim vai dar tudo certo. É que com atritozinho aqui e outro ali, mas nada de especial, não é? Sabe que os atritos podem servir para te unir mais. Porque depois vem aquela parte de fazer as pazes, do abraço e tal, e não sei o quê, vamos jantar. E isso tudo serve para unir, sabe? Então, quero o conselho que lhe dou. Se possível, não discutam. Se for preciso, discutam. Mas não se ofendam. Nem faltem o respeito um ao outro. É possível. Eu sei que é possível. Porque eu já discuti não respeitando e discuti aprendendo a respeitar o outro. E por isso é que fomos casados 36 anos. Poucas pessoas sabem, mas antes de me converter eu estive separada do meu marido 6 meses. Porque nós éramos muito diferentes um do outro. E houve um dia que eu disse, opá, vai-te embora, deixa-me. E ele foi. E ele foi. E sabe uma coisa, pensa que ele voltou. Não, eu é que tive que ir lá pedir desculpa a ele. 6 meses depois. Ele estava à espera. Mas estava à espera, tu mandaste-me embora, então se queres de volta vais vir cá. Está bem pensado. Isto eram pessoas que não conheciam a verdade. Pronto, ainda. Mas estava bem pensado, então mandaste-me embora. Quando tu quiseres, tu cá vem-me buscar. Mas não cheguei a esse ponto. Nós agora conhecemos a verdade. E podemos lidar com as nossas diferenças de outra forma. Claro que o casal nem sempre está de acordo. Muitas vezes não podemos não estar de acordo. Mas vamos encontrar um meio termo que dê para ser bom para os dois. E assim nós avançamos. Vamos fechar os nossos olhos. Penso que não feriço a suscetibilidade de ninguém. Eu tenho que ensinar a verdade, pois só a verdade é que liberta. E digo-vos uma coisa, é muito triste ver tantos divórcios no corpo de Cristo. É triste, eu fico triste. Isso quer dizer que os casais não estão a trabalhar o seu relacionamento. Está a dizer que não se perdoam, que criam mágoas. Isso quer dizer que não querem fazer nada para que as coisas avancem. Mas como eu disse há pouco, o divórcio é um mal a ser evitado. Que nós possamos guardar isto no nosso coração, para nós e ajudar aqueles que nos estão à nossa volta. Não há casais perfeitos, não há famílias perfeitas. Mas há um desejo de cada um trabalhar a sua relação e de forma saudável tratarem das suas opiniões diferentes, das suas divergências,
sem ofender, sem faltar o respeito, sem usar linguagem imprópria, sem humilhar o outro. É muito importante, irmãos. O facto de pensarmos diferente e até termos alguns conflitos não nos dá o direito de humilhar a pessoa que vive connosco. Não nos dá o direito. Aquela expressão, cala-te. Não, isso, parem com isso. Toda a gente tem o direito de se expressar. Marido e mulher. Mas expressar de forma adequada. Quando eu falo de forma adequada, é de forma a resolver o problema e não criar um problema maior. Quando tu humilhas o teu parceiro, tu estás a criar um problema maior. Quando tu desvalorizas o teu parceiro, com palavras, com ações, tu estás a criar um problema maior. Estás a criar aquilo que eu costumo chamar um muro de separação, um muro invisível, mas que fica lá.